Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula, tá? Essa é a aula de número 5. Nós não finalizamos ainda o módulo 8, né? Que nós estávamos trabalhando com triângulos, né? Então será a continuação, ok? Abro a apostila na página 484 e me acompanhem tanto com os exercícios quanto com a leitura, tá bom? Nós vamos nos aprofundar ainda mais sobre esse conteúdo, que inclusive vocês irão aprender até o ensino médio de vocês. Ele é de extremíssima importância, tá bom? Vamos lá então. Exercício 2. Usando a propriedade da soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, calcule o valor de alfa em cada caso. Ok? Quem quiser arriscar e já fazer os exercícios, podem resolver sozinhos, tá? Pausem o vídeo e tentem resolver. Quem ainda tiver um pouquinho de dificuldade, agora em seguida eu vou fazer um vídeo para vocês explicando tanto A quanto B, tá bom? Quanto menos vocês copiarem de mim, é melhor para o conhecimento de vocês. Vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui um triângulo qualquer, ok? Eu tenho também a medida dos três ângulos aqui. Por exemplo, o ângulo A mede alfa, o ângulo B mede 75 graus e o ângulo C ele mede 50 graus. De acordo com a regrinha que já foi explicado nos vídeos anteriores, eu sei o seguinte: a somatória de todos os ângulos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. É isso que vocês terão de saber, tá, gente? Então, por exemplo, eu não sei o valor de alfa aqui, mas eu sei o quê? Que se eu somar o meu alfa mais 75 mais 50, se eu somar os três, eu vou obter 180 graus, ok? Então, como que eu vou montar o meu cálculo nesse caso aqui? Eu vou fazer alfa, né, que é o ângulo A, mais 75 graus, mais 50 graus. Eu somei os três ângulos. E eu sei o quê? Que a somatória dos três vai ser igual a 180 graus. Tudo bem? Então o que eu vou fazer agora? Aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou somar o 75 com o meu 50. Então vai ficar alfa, né, que eu não usei ele ainda, eu copio. 50 mais 75 é 125, igual a 180 graus. Tranquilo até aqui? Belezinha. Eu tenho mais 125 aqui. Eu vou jogar ele para o lado de lá. Então ele vai vir negativo. Então vai ficar alfa igual a 180 graus menos 125. Ok? E agora é só resolver essa subtração. Então, alfa igual a 180 menos 125 vai ficar 55 graus. Vamos fazer isso daqui. Exatamente igual ao outro exercício. Eu sei o quê? Que se eu somar todos os meus ângulos internos, eu vou obter 180 graus. Embora não foi dito para mim em números, né, quanto mede esse ângulo aqui, esse símbolo aqui, ó, ele simboliza que ele é um triângulo retângulo. Ou seja, essa parte aqui, ele equivale a 90 graus. Então, aqui eu tenho 90 graus, aqui eu tenho 5 vezes alfa e aqui eu tenho alfa. Exatamente a mesma regrinha que nós fizemos aqui em cima. Ou seja, se eu somar todos os ângulos internos dele, eu vou obter 180 graus. Então é isso que nós iremos fazer aqui. Então vai ficar 5 alfa
mais alfa mais 90 graus, tudo isso será igual a 180 graus. Tranquilo? Então vamos lá. Vou pegar esse 90, vou jogar ele para lá. Vai ficar 5 alfa mais alfa. Quem quiser fazer direto pode fazer, tá, gente? 180 graus menos 90 graus, né? 180 menos 90 dá 90. 5 alfa mais alfa dá 6 alfa. Então vai ficar 6 alfa igual a 90 graus. O 6 está multiplicando, passará para lá dividindo. Então vai ficar alfa igual a 90 dividido por 6. E para finalizar, né, 90 dividido por 6 é igual a 15. E eu descobri o meu valor de alfa. Tranquilo? Triângulo isósceles. No início deste módulo, você viu que todo triângulo isósceles possui dois lados com medidas iguais. Esses triângulos possuem uma importante propriedade relacionada às medidas de seus ângulos, que você vai investigar agora. Para isso, é importante conhecer algumas nomenclaturas e representações utilizadas para os triângulos isósceles. Considere o triângulo isósceles ABC, em que o segmento AB é igual ao segmento AC, ou seja, o lado AB e o lado AC têm a mesma medida. Para indicar numa figura que os lados AB e AC têm medidas iguais, fazemos uma pequena marca sobre ambos. Pode ser um traço simples ou duplo. O lado que tem medidas diferentes dos outros dois lados é chamado de base do triângulo. Assim, o segmento BC é a base do triângulo ABC. Além disso, o vértice do ângulo A, oposto à base do triângulo, receberá o nome de vértice do triângulo isósceles ABC, igualzinho como está aí na figura, ok? Repara bem que nesse triângulo tem um pauzinho do lado esquerdo e um pauzinho do lado direito. Esse pauzinho ele está simbolizando para mim que um lado ele é exatamente igual ao outro lado, ou seja, eles possuem a mesma medida. Ok? A base, né, que vocês já sabem o que é, e o vértice aí, que seria o pico, né, ou seja, o topo do meu triângulo. Tá bom? Para que possamos realizar esse exercício, vocês precisarão ir no anexo 2 e recortar os triângulos que lá estão. Ok? Com uma régua, vocês irão identificar a base de cada triângulo. E responder, né? Qual é a base do triângulo ABC? E AB, qual é a base do triângulo DEF? Então, a base do triângulo ABC vai ser o segmento BC e a base do triângulo DEF será o segmento EF. Belezinha? Se tiver alguma dúvida, pause o vídeo e é só me perguntar pelo WhatsApp que eu irei esclarecer para vocês. Questão 2. Usando régua e esquadro, trace com um lápis a altura relativa ao vértice A do triângulo ABC. A. Dobre o triângulo ABC ao longo da altura que você traçou, fazendo coincidir os vértices B e C. E a B, o que você pode dizer sobre as medidas dos ângulos da base, ou seja, o ângulo B e o ângulo C? Explique o seu raciocínio. Então, como não estou dentro da sala de aula, não consigo mostrar fisicamente para vocês, eu tentei mostrar aqui mais ou menos, tá?
em forma de desenho, como se eu estivesse na sala de aula fazendo uma dobradura, tá bom? Podem notar que eu peguei o triângulo, né, e unifiquei o vértice B com o vértice C, até formar a segunda imagem ali. Quando vocês abrirem novamente o meu triângulo, aquela marca que você dobrou, ele será a altura relativa desse triângulo. Tudo bem? E aproveitando, já respondendo a B, observe o seguinte: os ângulos da base têm medidas exatamente iguais, pois ficaram perfeitamente sobrepostos um com o outro, tá? Porque nesse caso ele se trata, né, de um triângulo isósceles, né? Ou seja, dois de seus lados são iguais, automaticamente dois ângulos serão iguais também. Daí tem aí do lado direito, né, uma revisãozinha dizendo que você já estudou, que a altura de um triângulo é um segmento que parte de um de seus vértices e chega ao lado oposto a esse vértice, ou ao seu prolongamento, formando com esse lado um ângulo reto. Tranquilo? Vamos para o próximo slide. Questão de número 3. Usando régua e esquadro, trace a altura relativa ao vértice D do triângulo DEF. A. Dobre o triângulo DEF ao longo da altura que você traçou, fazendo coincidir os vértices Z e o F. Nesse caso, gente, vocês vão fazer exatamente igual nós fizemos no exercício 2, tá? Nada 2 no caso. B. O que você pode dizer sobre as medidas dos ângulos da base do triângulo DEF? E explique o seu raciocínio. Vamos lá. Como vocês podem observar, a resposta da B da 3 será a mesma resposta da B da 2, tá? Ou seja, os ângulos da base têm medidas iguais, pois ficaram perfeitamente sobrepostos, né? E a questão 4, ele pede o seguinte: após suas observações feitas nos itens 2 e 3, que conclusão você pode tirar a respeito dos triângulos isósceles? Escreva essa conclusão no quadro abaixo, né? Então aqui nós iremos escrever no quadro uma propriedade, né? Ou seja, a propriedade dos ângulos de um triângulo isósceles. O que nós olhamos no triângulo para identificar que ele seja isósceles? Então, em todo triângulo isósceles, os ângulos da base eles têm medidas iguais, né? Ou seja, também dois de seus lados eles possuem o mesmo comprimento, ou seja, a mesma medida. Tá bom? Tranquilo, né? Vamos para o próximo slide. Você sabia? Os historiadores afirmam que o matemático grego Sales de Mileto, que viveu no século 6 a.C., foi o primeiro a demonstrar essa propriedade. Aproximadamente quantos anos já se passaram daquela época até hoje? Bastante, né? A propriedade dos triângulos isósceles descrita no item 4 é muito importante, porém você não fez uma demonstração matemática dessa propriedade, apenas a observou experimentalmente. No próximo caderno, quando estudarmos o tema congruência de triângulos, retomaremos o assunto para que você a demonstre. Questão de número 3. Número 1. Determine as medidas dos ângulos internos dos triângulos isósceles a seguir. Vocês irão, pausar o vídeo, tentar resolver. Se tiver dificuldade, em seguida eu farei um vídeo para vocês explicando esses 3 exercícios, tá? Ah, professor, eu não sei fazer. Assista pelo menos o A, como que faz. O A, o B e o C é igualzinho para fazer, gente, não tem segredo. Então assista o vídeo somente do A. Assistiu o vídeo do A, pausa o vídeo, tentem fazer o B sozinho. Daí assiste a minha explicação do B, pausa de novo e tenta resolver o C sozinho, tá bom? É super facinho, tranquilo de fazer. Belezinha?
Vamos para o vídeo. Aqui, gente, nós temos outro triângulo. Repara, um pauzinho aqui e outro pauzinho aqui. Significa que esse lado é exatamente igual a esse daqui. Se esse lado é igual a esse daqui, eu posso concluir que esse ângulo aqui, ele será igual a esse daqui. Se aqui é x, aqui também será x. Certo? O que eu faço agora? Eu vou somar todos os ângulos. A somatória de todos os ângulos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então, x mais 3x será igual a 180 graus. X mais x, 2x. 2x mais 3x, 5x. Repara que o meu 5 ele está multiplicando x. Então, ele passará para lá, dividindo, né? Então, x é igual a 180 dividido por 5. Logo, o meu x será igual a 36 graus. Super fácil, né, gente? Depois, no dever de casa, eu quero que vocês façam sozinhos esses daqui, tá bom? Mas é super tranquilo de fazer. Nesse exercício aqui, é o seguinte, nós temos um triângulo, tá? Ele é um triângulo isósceles. Embora o exercício ele me disse que ele é um triângulo isósceles, eu saberia que ele é isósceles pelo seguinte fato. Tá vendo esse risquinho aqui e esse risquinho aqui? Toda vez que ele estiver desenhado sobre uma aresta do seu triângulo, significa que esse lado é exatamente igual a esse. Então, se ele tiver dois lados de mesma medida, apenas dois lados, né? Ele é um triângulo isósceles, ok? A única informação que eu tenho aqui é o quê? Que esse ângulo mede 50 graus. Como que eu vou fazer para proceder o ângulo aqui da letra Q e o ângulo da letra R? Simples. Por ele ser isósceles, ou seja, apenas dois lados de medidas iguais, eu sei o quê? Que essa medida aqui vai ser exatamente igual a essa medida, certo? Então, por exemplo, se eu vou chamar de alfa aqui, se eu sei que aqui é alfa, né, não sei quanto que mede alfa, vou tentar descobrir. Eu concluo o quê? Que aqui também vai ser alfa, né? Porque como ele é isósceles, igual eu falei, é isósceles, se esse lado é igual a esse, então esse ângulo será igual a esse, tudo bem? Daí vamos para a propriedade que nós vimos no exercício anterior. A somatória de todos os ângulos de um triângulo, ou seja, qualquer triângulo, né, será sempre 180 graus. Então eu vou somar tudo e igualar a 180 graus. Então vai ficar alfa mais 50 graus igual a 180. Tranquilo? Então, eu vou pegar o meu 50 graus aqui e passar ele para lá negativo. Eu vou aproveitar e vou somar o meu alfa mais alfa. Então, alfa mais alfa é 2alfa. Igual a 180 menos 50. Lembra? Estava positivo aqui. Jogo para lá, eu inverto o sinal. Tá? Então, vai ficar 2alfa igual 180 menos 50 dá 130. Então, 130 aqui. Ok? O 2 está multiplicando. Eu vou passar ele para lá dividindo. Então, alfa é igual a 130 dividido por 2. 130 dividido por 2, eu vou concluir que alfa é igual a 65 graus, ok? Então aqui é 50, aqui vai ser 65 e aqui também 65.
65 mais 65 mais 50 dá exatamente 180 graus. Reparem bem, esse triângulo aqui, ele está com dois risquinhos aqui e dois risquinhos aqui. O que isso significa? Que o segmento AC tem a mesma medida do segmento BC, né? Ele também é um triângulo isósceles. Lembrando, o triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados com a mesma medida. Automaticamente, os seus dois ângulos também serão iguais, tá? Então, eu concluo que se esse lado é igual a esse, eu sei que esse ângulo aqui, ó, também será 35 graus. Tudo bem? Por que aqui é 35 graus? Porque esse segmento e esse daqui tem a mesma medida. Automaticamente, esse ângulo será igual a esse ângulo aqui. Eu vou tentar descobrir o meu ângulo C aqui. Vou pôr um apelido para ele, vou chamar ele de beta, para mudar um pouco, tá? Então, vou chamar ele de beta. Então, qual que é a propriedade que nós aprendemos, então? Que a somatória de todos os ângulos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Então, eu vou somar. Vai ficar beta mais 35 mais 35 igual a 180 graus, né? Então, 35 mais 35 é 70. Beta mais 70 é igual a 180 graus. Pegamos o 70 e jogamos ele para lá. Beta é igual a 180 menos 70. 180 menos 70, beta é igual a 110 graus. Tranquilo, né? Super fácil. Questão de número 2. Considere o quadrilátero galo formado pela união dos triângulos equiláteros GAL e GOL. A. Qual é a medida de cada ângulo interno de um triângulo equilátero? Justifique sua resposta. Primeiro, o que é um triângulo equilátero, né? O triângulo isósceles que nós trabalhamos até no exercício anterior, ele possui apenas dois lados com medidas iguais. Automaticamente, nós teremos dois ângulos iguais. Nesse caso, nós estamos falando de triângulo equilátero, tá? Um triângulo equilátero, ele é um triângulo que possui os três lados com a mesma medida. Automaticamente, nós teremos os três ângulos iguais também. Então é o seguinte, dá para fazer essa questão A até sem cálculo nenhum, é só a gente usar a lógica, né? Se os três ângulos são iguais e eu sei que a somatória dos três ângulos é 180 graus, então para responder a questão A, é só fazer 180 graus dividido por 3, que vocês já chegarão à resposta que o exercício está pedindo, tá? Mas, matematicamente falando, nós vamos fazer da seguinte maneira. Como eu não sei nenhum desses ângulos aqui, mas eu sei que os três ângulos são iguais, eu vou chamar o ângulo de x, né? Se eles são iguais, então o ângulo A vai ser, vou colocar x, o ângulo G vou colocar x e o L também vou colocar x. E a somatória de todos eles será 180. Então, agora o que eu vou fazer? Vou somar os 3x. X mais x mais x, 3x. Então, 3x igual a 180. Como o meu 3 ele está multiplicando o x, eu vou passar ele para lá dividindo, né? Então, x igual a 180 dividido por 3, igual eu falei para vocês logo no início do exercício, né? Era só pegar 180, que é a somatória de todos. Se todos são iguais, era só dividir por 3, lembra? Então, 180 dividido por 3
é igual a 60 graus, né? Então, cada ângulo de qualquer triângulo que seja equilátero, ele irá possuir os três ângulos medindo 60 graus. Sempre, tá, gente? Todo triângulo equilátero possui todos os ângulos iguais com medida de 60 graus. Até porque 60 mais 60 mais 60 é igual a 180. Belezinha? Vamos para o próximo. Questão B. Determine a medida de cada ângulo interno do quadrilátero galo. Isso é fácil, hein? Vamos lá. Os ângulos do quadrilátero galo medem 60 graus, 120, 60 graus e 120. Daí vocês perguntam, ué, mas de onde você tirou os 120? Simples. Se vocês observarem aí a letra G e a letra L, na realidade, ele era o quê? Ele era um paralelogramo, certo? Ele dividiu o ângulo G e o ângulo L ao meio, certo? E essa metade, ele não é igual a x, igual a gente descobriu. Então, se uma metade é x e a outra metade é x, uma metade vai ser 60 e a outra também 60. Somando 60 mais 60 é igual a 120. Tranquilo? Questão C. O quadrilátero galo é um quadrilátero notável. Em caso afirmativo, de qual tipo? E aí eu já acabei sem querer dando spoiler, né? Já até mencionei para vocês que tipo de quadrilátero que é. Então não tem muito segredo. Só que tem um porém. Eu mencionei para vocês que ele era um paralelogramo. Que no caso realmente ele é um paralelogramo. Só que ele também é um outro tipo de quadrilátero. Repara bem que todos os seus lados possuem a mesma medida, certo? Que quadrilátero será esse? Quem pensou no losango, acertou, tá? Porque para ser um losango, ele só precisa ter os 4 lados com a mesma medida. Tranquilo? Vamos para o próximo, então. Questão de número 3. Embora pareça ser difícil, gente, é super tranquilo e fácil de resolver, tá? O mosaico a seguir é formado por 4 octógonos regulares idênticos e um quadrado, né, que é a parte interna. A. Calcule a medida dos ângulos internos de cada octógono do mosaico, tá? Então, primeiro, eu vou chamar de alfa, né, todos os ângulos desse meu octógono, ok? Então, na parte de cima, estão enxergando aí o xzinho? Então, o ângulo de cima desse x, ele será o quê? Eu vou chamar ele de alfa, né? Para facilitar para mim. Então, todos os lados, todos os ângulos desse octógono, eu vou chamar de alfa. Eu vou colocar aqui um desenho do que eu fiz aqui na minha apostila para facilitar para vocês, tá bom? Aguardem aí. Olhem essa parte do triângulo aí como ficou. Então, por exemplo, aonde já estava com o x, ele formou para mim um triângulo isósceles. Automaticamente eu sei que o outro lado será x, certo? E o meu alfa, que vai ser o pico desse meu triângulo. Repara que o pico desse triângulo, que eu chamei de alfa, ele é um ângulo do meu octógono também, tá? Então agora vai ficar mais fácil de eu trabalhar, tá bom? Na parte de baixo aí, próximo ao quadrado, repara bem que tem um desenho aí, né? De um quadradinho com uma bolinha dentro dele. Relembrando, esses símbolos significa que esse ângulo ele possui 90 graus. Lembra que o ângulo interno de um quadrado, todos os seus ângulos possuem 90 graus? E o ângulo, cada ângulo de um octógono, eu vou chamar de alfa. Então eu coloquei alfa mais alfa. Como que eu vou descobrir então
o meu alfa nesse caso? Simples. Repara bem que se eu somar alfa mais 90 graus do meu quadrado, se eu somar todos eles, ele vai dar uma volta completa. Ou seja, ele será de 360 graus. Tranquilo? Então, alfa mais 90 é igual a 360 graus. Somando alfa mais alfa é igual a 2alfa. Eu peguei o meu 90 graus, né? Eu passei para o lado de lá. Então, se ele era positivo, eu passo ali para lá negativo. Daí ficou 2alfa igual a 360 menos 90. Efetuando essa subtração, eu vou obter 270 graus, né? Então, ficaria 2alfa igual a 270. Se o 2 ele está multiplicando alfa, então eu passo ele para lá dividindo. Daí vai ficar alfa igual a 270 graus dividido por 2. E depois de efetuar a divisão, eu cheguei ao resultado que eu quero, né? Que alfa é igual a 135 graus. O que isso significa? Significa que todos os ângulos do meu octógono ele possui 135 graus, né? Vamos para a pergunta B. Determine a medida x do ângulo indicado na figura, né? Agora, para achar o x ficou bem mais fácil, né? Lembra que eu expliquei? Se um lado mede x e ele é um triângulo isósceles, o outro lado também será x. E o vértice dele, da parte de cima, será alfa. Só que eu descobri o valor de alfa, né? Que é 135. Então agora vai ficar fácil de calcular. Eu vou somar todos os ângulos daquele triângulo, né? Ou seja, vai ficar x mais alfa. Lembrando, a somatória de todos os ângulos de qualquer triângulo sempre será 180 graus, como eu fiz aí com vocês, tá bom? Como eu descobri o valor de alfa, eu vou apenas substituir alfa pelo seu respectivo valor. Daí ele vai ficar desse jeito. X mais x, 2x. O alfa, eu descobri o valor de alfa na letra A, que é 135. Então eu vou substituir o alfa por 135. E vou igualar a 180 graus. E vai ficar assim, 2x mais 135, que é igual a 180. Então eu pego 135 e eu passo para o outro lado, né? Ele vai passar negativo. E vai ficar 2x igual a 180 menos 135. Agora é só efetuar a nossa subtração. Efetuando a subtração, chegamos a 45, né? Daí 2x, né, que na realidade é 2 vezes x, é igual a 45. O 2 ele está multiplicando x, então eu vou passar ele para o outro lado, dividindo, ficando desse jeito. 45 dividido por 2, né? Agora é só efetuar a divisão e vocês chegarão ao resultado, né? Ou seja, o valor de x, que é 22,5. Só que nós estamos trabalhando com ângulos. Lembra que quando nós trabalhamos com ângulos, nós não colocamos vírgula. O vírgula 5, ele significa o quê? Que ele é metade de alguma coisa, certo? Então, nós chamamos da seguinte maneira. X é igual a 22 graus e 30 minutos, certo? Lembrando que 30 minutos não é metade de uma hora. Então, esse 22,5, que corresponde à metade, eu coloco em graus, né? Depois de graus, no caso, 30 minutos. Lembram disso? Matéria do 7º ano, hein? Vamos para a questão de número 4. Na figura a seguir, os pontos A, B e C pertencem à circunferência de centro O. Se a medida do ângulo OCB é igual a 20 graus,
calcule os valores de alfa e beta. Parece um exercício difícil, mas é super tranquilo de fazer, ok? Reparem bem que dentro desse triângulo nós temos mais dois triângulos, né? Olha que o segmento BO, por exemplo, ele está dividindo o triângulo em dois triângulos diferentes. Ou seja, esses dois triângulos aí, ele formou dois triângulos isósceles, né? Repara que o segmento OC e o OB têm a mesma medida, né? Como se fosse o raio da minha circunferência. E o segmento AO e BO também são iguais, pois é o raio da minha circunferência. Então, se trata de dois triângulos isósceles. Aqui ao lado, eu fiz algumas anotações referente ao triângulo isósceles que nós vimos nos outros exercícios, tá bom? O primeiro triângulo que tem o alfa aí. Primeiro, se eu sei que ele é um triângulo isósceles, se ele possui dois lados com a mesma medida, automaticamente ele terá dois ângulos com a mesma medida, né? Olha aí onde já estava com 20 graus. Se esse ângulo é 20 graus, o pedacinho ali do ângulo B também será 20 graus. Conseguem observar? Daí vai ficar a parte do O alfa, o B será 20 e o C será 20 também. O mesmo foi aplicado com o outro triângulo, né? Como o outro triângulo também é isósceles, o ângulo A, no caso, ele será igualzinho ao ângulo B, ou seja, ele será beta também, ok? E o outro que não tem letra nenhuma, né, que é esse pedacinho do ângulo O aí, eu vou chamar de uma incógnita qualquer. Vou chamar ele de X, né? Feito essas anotações, ficará muito mais fácil para a gente trabalhar para descobrir o valor de alfa e de beta. Então, repare o seguinte, no primeiro triângulo lá, onde tem um alfa, eu tenho 20 graus, eu tenho um alfa e tenho 20 graus de novo. Para descobrir o valor de alfa, eu devo somente somar todos os ângulos. Lembrando que a somatória de todos os ângulos é igual a 180 graus. Daí, 20 mais 20 é igual a 40. Vai ficar 40 mais alfa igual a 180. Eu pego 40 e jogo para o lado de lá. Ele era positivo, ele vai para lá negativo. Daí vai ficar alfa igual a 180 menos 40. E a gente pode concluir que o alfa é igual a 140 graus. Descobrindo que alfa é igual a 140 graus, fica fácil eu descobrir o valor de x do outro triângulo. Por quê? Repara bem, um exemplo, eu não sei o valor de alfa, não sei o valor de x, mas eu sei que se eu somar os dois, eu vou obter 180 graus. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar o alfa, vou pegar o x e vou igualar a 180 graus. Ok? Então, alfa mais x igual a 180. Eu descobri que alfa é 140, então eu vou substituir o alfa pelo valor de 140. Vai ficar 140 mais x igual a 180. Vou pegar o 140 que é positivo e jogar para o lado de lá. Então ele vai negativo. Ficando x igual a 180 menos 140. Daí eu posso concluir que meu x é igual a 40 graus. Agora que eu descobri o valor de x, eu vou trabalhar com o outro triângulo, né? Que é beta, outro beta, e o x que é 40. O que acontece se eu somar beta mais 40? Eu vou obter 180 graus. Vamos fazer isso então. Beta mais x, né? Ou seja, os três ângulos daquele triângulo igual a 180. Opa, eu descobri o valor de x, que é 40. Então, vou substituir. Vai ficar beta mais 40 igual a 180. Beta mais beta é 2 beta. O 40, que era
positivo, eu passo para lá negativo. Então, 180 menos 40 é igual a 140. E o 2 que está multiplicando beta, eu passo ele para lá dividindo, né? Ficando beta é igual a 140 dividido por 2. E chego ao resultado final, né? Que beta é igual a 70 graus. Então, respondendo a pergunta 4, calcule os valores de alfa e beta. Alfa é igual a 140 graus e beta é igual a 70 graus. Tranquilo, né, gente? Super easy, super fácil. Então, pessoal, a aula em vídeo acabou, mas a nossa aula ainda não acabou, tá? Aproveitando, vocês farão o dever de casa para ser entregue amanhã. Nós temos uma aula inteira ainda agora para fazer. Então eu quero que vocês façam nesse exato momento o dever de casa e aproveitem essa aula que nós temos ainda, alguns minutinhos, né, para finalizar a segunda aula, para eu tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Lembrando, quando terminar todo o dever de casa, enviar no meu privado pelo WhatsApp, porque é assim que eu estou validando a nota de vocês, tá? Não se esqueçam, em hipótese alguma, de me enviar essas fotos. Tudo bem? De preferência, eu preciso que vocês façam o exercício 5, tá? Que para mim é de extrema importância. O 7, o 8 e o 9, tá bom? É para fazer todos. Mas se puderem fazer esses exercícios que eu falei agora nessa aula, para mim será de ótimo tamanho. Tranquilo? Então, o vídeo eu vou encerrar por aqui e vocês irão continuar fazendo as atividades do em casa agora. Tá bom? Então, espero por vocês. Podem me perguntar à vontade. Beijos a todos. Até logo.